Olá, investidor. Sou Dalton Gardner, economista-chefe da Ágora Investimentos. Estou hoje aqui com Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset Management, que vai conversar conosco sobre economia global e economia brasileira. Fico muito feliz da presença dele aqui. Tenho minhas perguntas de bolso, as mais difíceis eu deixei para essa oportunidade, mas, Marcelo, super obrigado pela presença. Tenho certeza que tem muita coisa que o nosso investidor vai querer ouvir de você. E deixa eu passar a bola direto para você, já num cenário desafiador, virou um clichê lá fora, né? Como que você está vendo o mundo, economia global, China e juros nos Estados Unidos? Bem fáceis as primeiras 2 ou 3 perguntas, mas obrigado de novo pela tua presença. Dalton, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Em nome da Bradesco Asset, aqui é também a Ágora Investimentos, para a gente compartilhar um pouquinho do nosso cenário. Começando, os seus pontos são ali onde eu acho que são os essenciais, né, do cenário global e que estão condicionando também o cenário brasileiro. Primeiro ponto, qual foi o grande desafio de 2022? Inflação global. Então, isso levou a um aumento de juros em vários países, ou praticamente todos os países, e especialmente no Fed, que é, digamos, a autoridade monetária global. Então, o aumento do Fed foi bastante intenso ao longo de 2022 e a gente, ao longo do ano passado, foi criando convicção que o processo de inflação global ia sofrer uma mudança importante, ia sofrer uma inflexão para uma queda dos indicadores de pressão de custos, de pressão de preços na indústria, no atacado, depois ao consumidor. Então, a nossa visão em relação ao Fed primeiro é que o pior ficou para trás. Não é uma notícia, se estivermos corretos, bastante boa. A inflação nos Estados Unidos, ela, quando olhamos diferentes métricas, particularmente eu tenho uma assim, de cabeça, que é a inflação de núcleos, que chegou a quase 8% quando a gente faz a inflação ali em 3 meses, em termos anuais, e agora a gente está mais perto de 4%, 4,5%, depende um pouco dessa métrica que a gente utiliza. Então, um grande fator de tensão no começo do ano passado, e eu lembro de discutir com vários colegas de bancos internacionais, que eu dizia, olha, não é possível que essa curva de juros esteja correta, tinha muito pouco aumento de juros por parte do Fed, 1,5% de taxa terminal, e agora a gente vai alcançar 5% de juros, mas estáveis. Quer dizer, então o fato de ter 5% de juros nos Estados Unidos já foi incorporado, vai pesar, eu acho que bastante ainda sobre a atividade global e também preços ativos, mas a nossa visão é que paramos por aí. Então, 5, chegamos a um nível bastante elevado para Estados Unidos, mas é um nível que temos uma convicção razoável que não vamos muito além dele. Até falando de Fed, a discussão mudou muito rápido. Então, desde, eu diria, dezembro e agora especialmente em janeiro, o mercado passou de uma discussão para até onde o Fed subiria os juros, se seria 5, 5,5, 6, para agora quando corta e quanto corta. Então as curvas de juros futuras já colocam corte nos Estados Unidos, nesse ano, no final desse ano de 2023, e também ao longo do ano que vem, chegando a 3% no final de 2024, o que é, de certa forma, bastante surpreendente. A gente, digamos, estamos confortáveis com o Fed não ir muito além de 5, mas nem tanto assim a ponto de acreditar que já tem um corte tão rápido assim. Então o nosso cenário é de um juros que fica em 5 durante um tempo mais longo do que hoje está na curva de juros e que, portanto, ainda tem efeito sobre a desaceleração da atividade. Então, do ponto de vista do Fed, resumindo, o pior já passou, mas ainda enxergamos um período que o juro fica alto, por um tempo razoável e que o corte demora um pouco mais para acontecer. Perfeito. Ficou bastante claro o cenário de juros. Como que você vê o cenário da economia real nos Estados Unidos? Eu até aproveito para ampliar um pouco. Recessão nos Estados Unidos e na Europa, né? Há poucos meses era dado como certo, absolutamente certo, que a Europa teria uma recessão e era bastante provável que teríamos uma recessão nos Estados Unidos. Você tem uma nova avaliação diante desse cenário? O pessoal que esteve lá em Davos ouviu um cenário um pouquinho mais otimista lá da Georgieva, economista
do fundo, né, representante do fundo. Você compartilha dessa ideia e, no fundo, escaparemos de uma recessão nos Estados Unidos e na Europa diante dessas novas circunstâncias? Então, nos Estados Unidos, a gente, pegando um termo que você certamente também relembra de alguns anos, vários anos atrás, a gente tem usado a expressão de um growth recession, uma recessão de crescimento. Ou seja, um crescimento bem abaixo do potencial, mas que não vira uma recessão propriamente dita, quer dizer, uma queda generalizada da atividade, uma contração do PIB, contração do emprego. E por enquanto esse cenário eu acho que tem se mantido. Para Estados Unidos, portanto, um crescimento entre 0,5 ponto, 1% do PIB esse ano, então é um crescimento bem baixo, mas sem entrarmos em recessão. Os últimos dados, é verdade, têm mostrado em dezembro e janeiro alguma coisa um pouco pior, especialmente na indústria. Mas a nossa visão é que o consumo continua forte, a gente tem condições financeiras que estão apertadas, mas até recentemente desapertaram um pouco, então a bolsa voltou a subir um pouco, o crédito voltou a desapertar. Então, nos Estados Unidos não enxergamos uma recessão propriamente dita. Na Europa, aí sim, eu acho que a gente tínhamos um cenário de recessão, sim, até recentemente, até 2 meses atrás, até o final de novembro, e a gente foi surpreendido, como você disse, com uma melhora bem razoável da situação de energia na Europa. Então tem o primeiro ponto, que é uma certa sorte, porque o inverno agora na Europa está sendo muito menos rigoroso do que poderia ser, ou seria normalmente, mas também teve uma melhora bastante importante da situação de oferta de energia. Então, o que aconteceu basicamente é que o equilíbrio entre oferta e demanda de energia está muito melhor do que se imaginava. Então, sim, quedas, assim como tivemos altas muito expressivas do preço de gás natural, preço de energia elétrica, ainda são preços que são mais do dobro antes da crise, antes da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia. Ainda assim são patamares altos, mas com uma queda muito expressiva em relação ao meio do ano, onde praticamente todos os países atingiram um pico. Então é uma situação melhor. Eu fiquei muito impressionado ali estudando o que a Alemanha fez, que era o país que mais dependia do fornecimento de gás da Rússia, e mesmo em Davos, o debate de como eles conseguiram, quer dizer, tanto criar hubs para importação de gás natural liquefeito, quanto reduzir o consumo mesmo na indústria, com reduções, ganhos de eficiência muito grandes, e também procurar fontes alternativas de energia, como, enfim, eólica, solar, explorar outras fontes. Então, de fato, temos uma situação na Europa que é bastante melhor do que até, eu diria, 2, 3 meses atrás. E isso fez com que o mercado passasse de uma expectativa de uma contração entre menos 0,5%, menos 1% para a Europa, para hoje, talvez alguma coisa um pouquinho acima de zero, nada brilhante, mas alguma coisa um pouquinho acima de zero. E isso fez outra coisa acontecer, que é o Banco Central Europeu continuar dizendo que vai subir os juros. No momento que o Fed para, o Banco Central Europeu, que estava muito atrasado no ciclo, vem dizer, e vem reiterar muitas vezes, que vai continuar o aumento de juros, provavelmente com passos de 50 pontos, e levar o juro até 3,5%. Então, o Fed 5%, o Banco Central Europeu 3,5%, mas o euro, que tinha se desvalorizado muito ao longo do ano passado, perto de 0,90, teve uma recuperação muito expressiva nesses 2 últimos meses. Então, a nossa visão, até colocando aqui um pouquinho dessa questão do dólar forte, dólar fraco, é que daqui para frente ainda tem um movimento de um dólar que se enfraquece um pouco, não a ponto de ficar fraco historicamente, porque juros de 5% nos Estados Unidos é difícil o dólar ficar fraco, quer dizer, 5% nos Estados Unidos, eu chamo, é uma força, quase um buraco negro, ele atrai tudo para dentro dele, uma força gravitacional ali para puxar recursos para dentro dos Estados Unidos, e também de outros ativos para renda fixa nos Estados Unidos. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de China antes de chegar em Brasil. Todo mundo viu o famoso cavalo de pau nas decisões do governo chinês em praticamente abandonar tudo que ele praticou nos últimos 2 anos e meio, 3 anos em relação à Covid. Covid. Abriu-se economia, está se
de maneira bastante despreocupada com o número de casos e mortes, antes de uma perseguição, aquela coisa maluca, cidadão com medo de entrar dentro de um supermercado que fosse testado positivo, ele tinha que ficar preso no supermercado, e liberou geral, né? E em meados de dezembro para agora, quer dizer, faz 3 anos que a economia estava fechada, ninguém teve um grau de controle social, econômico como a China, e liberou, com uma enorme quantidade de poupança. Quer dizer, me parece que há um grau bastante elevado de otimismo para com a China, e as reverberações têm isso na China, do ponto de vista de consumo doméstico, de serviços, de produtos chineses, mas também a China consumindo mais em relação ao resto do mundo. Ou seja, você compartilha desse otimismo, eu diria, da China reabrindo, tendo uma atividade muito mais forte e demandando mais produtos do resto do mundo, entrando em Brasil, inclusive, commodities em geral. Você está nessa pegada aí de China tendo todos esses efeitos positivos? Dalton, então, eu acho que primeiro é mais uma lição de como na China é importante a decisão do governo, quer dizer, a orientação do governo realmente move muito a economia e como é difícil, de certa forma, antecipar essas decisões do governo. Então, a gente acompanhava todo esse debate em relação a quando reabriria, qual seria o momento de reabertura da economia chinesa, e com especialistas locais, com consultorias que você muito bem conhece, várias delas, com economistas chineses, e a expectativa até o final, começo de dezembro, era que a abertura se daria ao final do primeiro semestre desse ano. E com muito cuidado, e no fundo o que se viu, como você muito bem descreveu, foi uma abertura de uma vez por todas, sem muito controle. E o que está acontecendo, segundo as estatísticas de mais alta frequência, é que a gente está praticamente voltando, eu diria, aos patamares pré-pandemia de circulação, de voo, turismo. As informações são que as passagens, por exemplo, viagens de avião voltaram a 80% do nível pré-pandemia, então uma volta muito rápida. Parece muito já claro, a gente viveu isso em outros países, que nesses momentos de reabertura não dá para apostar contra uma atividade forte. A gente viveu isso nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Nossa visão é, não vamos ficar na frente desse movimento. Todo o setor de serviços, especialmente lazer e turismo, tem um rebound muito forte, tem uma recuperação muito forte. Como você disse, assim como no resto do mundo, esses períodos de pandemia fazem com que as pessoas acumulem poupança. As estatísticas da China são de qualidade um pouco pior, mas também mostram um acúmulo grande de poupança. A única qualificação que eu faria para a China é que a China viveu uma crise do setor imobiliário. Convenhamos, é até surpreendente que um país que sofre simultaneamente uma crise do setor imobiliário e sofre ou mantém uma situação de grande fechamento da economia por conta da pandemia, ainda tenha crescido 3% em 2022. É o que nos diz muito sobre o potencial de crescimento da China. Mas houve sim uma crise do setor imobiliário chinês. As vendas caíram 30% ano passado, lançamentos 40%. Houve falência de grandes empresas, dos maiores, vários grupos de grandes grupos chineses de construção. Esse ciclo de ter caído as vendas, os lançamentos, ainda não se refletiu em uma queda do número de imóveis sendo construídos. Então, muitos imóveis que foram vendidos em 2021, 2020, ou até antes disso, estavam sendo construídos em 2022, estão sendo entregues, e a gente provavelmente não vai ter o mesmo número de imóveis que vão entrar, digamos assim, em construção nesse ano de 23. É uma qualificação apenas, quer dizer, então acreditamos que de 3 de crescimento ano passado para esse ano, provavelmente perto de 5,5 de crescimento, então não vamos ficar na frente desse otimismo, mas a gente tem um pouco mais de cautela com setores ligados à construção, então particularmente minério de ferro, é sempre um debate que vem para o Brasil. Saímos de 80, 90 no Vale, no pior momento no ano passado, para agora já 120. Nossa visão é que não vamos muito além disso, ou até mesmo recuar por essa cautela que a gente ainda enxerga em relação a esse ciclo mais longo do setor imobiliário chinês. Claríssimo, claríssimo. Vamos falar um pouco de Brasil, claro, né? Como que você vê, já começando com crescimento, né? Queria que você desse tua projeção de crescimento do PIB para 23, para a gente engatar nas perguntas de juro e inflação. Claro. Então, a expectativa está muito mais
associada, assim como em outros países, caso Estados Unidos, Europa ou mesmo vários outros países emergentes, ao ciclo de política monetária. Então, tivemos, assim como o resto do mundo, uma inflação muito alta ano passado. A inflação cheia ficou em 5,80, mas a gente teve mais de 2 pontos de IPCA que foram extraordinariamente removidos, digamos assim, ou houve impacto pontual por conta da redução tributária de ICMS ou de tributos sobre combustíveis. Então, a inflação livre ficou mais perto de 9%. Isso exigiu um aperto grande do Banco Central, como a gente sabe, e agora a gente vai observar, e talvez já no quarto trimestre já temos evidência de uma desaceleração maior. Então a gente espera um crescimento abaixo de 1% nesse ano de 2023. Algo que está um pouco melhor é a parte de agricultura. Então a agricultura, as perspectivas são boas para a safra de milho, de soja. Algumas culturas, principalmente no Rio Grande do Sul, foram afetadas pela seca, então é umas poucas regiões que estão piores, mas em geral, mesmo para também depois toda a parte de pecuária, outras safras que entram ao longo do ano, é uma situação bastante boa. A gente acompanha as projeções climáticas, tem toda a dificuldade de cenários climáticos são muito incertos, mas parece que o cenário é bastante bom. Então, com exceção da agricultura, os outros canais eles são para uma desaceleração. Aumento de juros provoca uma redução de crescimento ou do aumento do crédito, então isso deve se traduzir em menor crescimento também do consumo das famílias, investimento um pouco mais suave também, e a gente já começa a observar isso nos dados. Quer dizer, então, provavelmente o PIB do quarto trimestre teve uma ligeira contração ou perto de zero. Então, é um cenário que nos parece, quer dizer, que não dá para fugir muito de um crescimento que se reduz. Quer dizer, eu diria mesmo que, se isso não acontecer, seria um cenário estranho, quer dizer, um aumento de juros que não provoca uma desaceleração da atividade e não provoca uma queda da inflação. Então, a gente provavelmente 2023 é um ano de ajuste, um ano para desinflar a economia e para que, se depois as outras coisas, fiscal, etc., voltarem aos trilhos, a gente possa pensar num afrouxamento monetário e crescimento maior em 2024. E pontuando esse cenário de atividade, inflação e juros, o que você tem na cabeça hoje? Se 13,75 da Selic fica, dá para cortar um pouquinho lá no fim do ano? Qual o seu cenário de inflação nesse ambiente todo? Então eu tenho destacado o seguinte, quer dizer, eu acho que existe na economia brasileira uma situação cíclica, de fundamento econômico que apontaria para a redução de juros. De outro lado, a gente tem mudanças ou ações na política econômica, particularmente na política fiscal, mas potencialmente também na política monetária em relação às metas de inflação, que complicam essa queda de juros. Então, primeiro olhando o fundamento econômico, eu mencionei Estados Unidos, essa desinflação que aconteceu. No Brasil, uma métrica que a gente pode usar, que é a média dos núcleos de inflação, quer dizer, os núcleos tiram esses efeitos temporários de medidas tributárias, aumentos extraordinários ou temporários de preço de gasolina, alimentos que sobem pontualmente. Os núcleos, eles, em 3 meses, em termos anualizados, chegaram a mais de 13%, lá na metade do ano de 2022. E agora a gente está entre 5% e 5,5%. Então já houve uma desinflação muito grande, também em serviço, a parte de serviço, surpreendentemente, também caiu bastante a inflação. Mas agora a gente tem o desafio de passar de 5%, 5,5% para 3%, ou pelo menos 4, digamos assim. E tem uma expressão, o pessoal de logística fala do last mile, a última milha, ou seja, a última milha, a dificuldade do transporte da última milha o produto vem lá da fábrica distante, chega no galpão aqui perto de um centro urbano e isso é, digamos, tão difícil quanto depois percorrer centenas de quilômetros, depois percorrer 2, 3, 4, 10 quilômetros para chegar na casa do consumidor. Então, assim como a gente provavelmente, digamos, foi relativamente, ou a gente percorre uma distância grande em chegar desses 13 para 5, 5,5 de inflação, vai ser tão difícil fazer esse percurso quanto será chegar em, digamos, de 5, 5,5 para 4, 3. Então, esse problema da última milha, a última milha de redução da inflação. A gente acredita que vai ser difícil. Nossas projeções para o primeiro, segundo trimestre indicam que a inflação fica mais ou menos, os núcleos, perto de 5%. Demora um pouco mais para quebrar essa inércia. O Brasil tem uma indexação
muito grande. Então, se a gente for, os Estados Unidos debatem, digamos, que os salários nominais estão indexados, mas eles lá sobem 5%, 6%, a inflação foi até, chegou a perto de 10% no pico. Aqui no Brasil, com uma taxa de desemprego muito mais alta que nos Estados Unidos, os salários sobem exatamente, praticamente igual à inflação passada. Então a gente tem no Brasil uma indexação de salários do setor privado, do setor público, do salário mínimo, de contratos. É normal, qualquer empresa chega no começo do ano, se alguém diz, um prestador de serviço diz, olha, eu vou reajustar meu preço pela inflação passada, você fala, tudo bem, normal, eu vou fazer o mesmo provavelmente com o meu produto. Então essa desinflação ela vai ser um pouco complicada. A desaceleração da atividade tem acontecido também. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, quer dizer, o fundamento ele aponta para que 13,75 de juros, que dá um juro real de 8%, tem muito espaço para cair o juro na nossa visão. Mas a gente tem postergado um pouco a queda. Então a gente trabalhava com uma queda em agosto, já chegamos até a trabalhar uma queda em junho, estamos postergando um pouco mais, enxergamos 12% de Selic no final do ano, ainda assim seria uma redução razoável, mas crescentemente com riscos, riscos no meio do caminho da parte fiscal e também dessa questão de metas de inflação. Então temos tido uma certa cautela em, de um lado, olhar para fundamentos econômicos que apontariam para uma queda, eu diria, razoável dos juros, e de outro lado, incertezas em relação a esse futuro mais próximo da política fiscal e também monetária, em relação às metas de inflação, que pode complicar um pouco a velocidade de queda do juro. Eu já chego no fiscal, mas queria falar sobre a possibilidade de mudança da meta de inflação. Antes, um adendo que a modéstia não vai permitir que o Marcelo fale, mas ele é um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil sobre meta de inflação, e os trabalhos acadêmicos dele mostram isso. Então, o que você achou dessa ideia de, no momento que não conseguimos cumprir uma meta de inflação por anos sucessivos, a gente alterar a meta por qualquer razão? Eu acho que o problema que você pode nos ensinar aqui é, pode existir um debate correto sobre, enfim, dadas as rigidezes que a economia tem, você bem mencionou indexação salarial, etc. Pode existir a ideia de que uma inflação de 3% para o Brasil seja não tão apropriada, pode ser 3,5%, 4%, mas o que você acha de mudar no meio do caminho a meta de inflação e sobre essa discussão toda? E, no fundo, o que você acha que vai acontecer com os juros em relação a essa própria discussão de mudar a meta? Desde o ano passado, a gente vinha preocupado com esse assunto. Por quê? Porque a meta de 3% para o Brasil, ela não é fácil, Então, se a gente lembrar, a gente estava com a meta de 4,5% até 2018. Aí a meta foi fixada e ela foi sendo cada vez mais antecipada, mas a meta de 2019 era 4,25%. Então, antes da pandemia, a gente estava com uma meta de 4,25% para o ano de 2019 e já havia uma perspectiva de continuar reduzindo 0,25% por ano ao longo dos próximos anos. O problema é que a gente teve uma pandemia no meio do caminho, junto com a maior inflação global dos últimos tais 40 anos. Então, o Brasil ele tem uma dificuldade que é, enquanto os outros países têm o desafio de fazer essa inflação enorme voltar para a meta normal deles, a gente tem o desafio de fazer a nossa inflação enorme da pandemia e do ciclo global voltar para uma meta ainda abaixo do que a gente estava acostumado. Quer dizer, não um pouquinho abaixo, 150 pontos abaixo do que era a meta tradicional do Brasil. Então a gente via isso, dizer, olha, não vamos fazer 3. Eu já trabalhava com 4, como no final a gente vai conseguir entregar. A gente vai acabar ficando na banda de cima da meta. A meta é 3 para 2024, esse ano é 3,25, com 1,5 de intervalo. Então eu dizia, você conhece bem a história do México, que ficou e que continua ficando lá na banda de cima. Então a gente diz, olha, a gente vai trabalhar na banda de cima. O que eu vejo hoje, quer dizer, desse debate, eu vejo muitos economistas que, de certa forma, dizem, olha, é meu arrependimento de ter reduzido a meta e um arrependimento somado a esse azar que a gente deu, que é, a gente reduziu a meta, a gente fez a escadinha de redução, quando veio a pandemia e a maior inflação global da história aqui recente. Então eu vejo muitos economistas que, digamos, se eles pudessem voltar ao passado com o que a gente sabe hoje, que é um exercício ficcional, a gente não deveria ter reduzido a meta. Mas fato é que reduzimos a meta. E agora, como você bem colocou, subir a meta
tem um custo enorme. Tem um custo de você, primeiro, não sabe se outras mudanças acontecerão, não sabe se você está mudando a meta porque quer reduzir os juros de uma maneira meio artificial. Então, é uma situação muito complicada. E existem economistas ortodoxos que defendem o aumento da meta, e existem economistas heterodoxos, que estão invertendo o papel, que dizem, não, agora já foi, não mexe na meta. Eu imaginava, até recentemente, que não haveria redução da meta. Esse era o cenário que eu trabalhava meta formal, fica do jeito que está, mas a gente trabalha na banda de cima. E as expectativas iriam se mover para 4 ou um pouco acima e seguiríamos esse cenário. Me parece que o risco aumentou de haver uma mudança maior, tanto de expectativas. Acho que esse 4 pode virar um 4,5, que as pessoas passem já, mesmo sem a mudança ter acontecido, a trabalhar como o topo da meta. E se as expectativas se movem para 4, acaba que isso talvez incentive o governo a mudar a meta. Então, tem 3 possibilidades, eu acho que hoje. Não fazer nada, deixar do jeito que está, mudar a meta para 4,5, como era, ou mudar para algo intermediário, de repente 4 ou 4,5 com alguma escadinha para os próximos anos. Hoje a gente está colocando uma probabilidade, eu diria, um pouquinho maior para alguma mudança de meta. Mas um pouco, eu acho que esse debate da dificuldade que o Brasil enfrenta de fato, de ter que voltar para uma meta muito abaixo do que ele tinha antes da pandemia. Então, na prática, a nossa visão é que a inflação do Brasil ela já era entre 4, hoje provavelmente vamos estar falando entre 4,5, talvez em torno disso. Para o Banco Central, não é o melhor debate, quer dizer, porque o Banco Central me parece que ele já teria condições de reduzir os juros por esse ciclo econômico e provavelmente, do ponto de vista do Banco Central, o melhor era que tudo ficasse como estava, para que isso não alimentasse pioras de expectativas. O Banco Central acho que vai ter que observar como isso como as expectativas vão se comportar. Acho que, eventualmente, uma mudança de meta não remove por completo o espaço de cair os juros, mas, em geral, atrasa a queda. Em geral, a hora que você muda a meta, o Banco Central tem que dizer o seguinte, olha, eu vou ter que reforçar a minha credibilidade, muitas vezes atrasando a queda de juros. Então esse é o risco que eu acho que a gente tem hoje. Até contraintuitivo, né? A ideia de afrouxar a meta, ter mais espaço para cair juros, não é verdade, né? Exatamente. E o Brasil já mudou a meta de inflação outras vezes. Na verdade, o regime de metas de inflação ele começou com uma meta de chegar em 3% ao longo do tempo. E tivemos uma sucessão de problemas depois de 99, quando começou o regime. A gente teve 2 outras mudanças de meta, mas elas sempre aconteceram em uma situação que a inflação estava muito alta, as expectativas de inflação estavam muito acima da meta. Então, você, na verdade, mudava a meta para cima para ganhar credibilidade, porque as expectativas estavam tão altas, tão distantes da meta, que você dizia, não, eu vou fazer uma mudança de meta para cima, mas as expectativas vêm para baixo. E era em geral o que acontecia. Então hoje, essa mudança de meta, ela não está fazendo as expectativas caírem, ela está fazendo as expectativas subirem. Talvez se a gente tivesse uma expectativa de 6, por exemplo, fosse adequado dizer o seguinte, olha, 3 ninguém está muito longe, então está todo mundo esperando 6, então vamos colocar 4,5 que vira mais crível, mas não era a situação de hoje. Então, enfim, é um tema que vai exigir que o Banco Central, o Ministério da Fazenda reflitam sobre isso e talvez tome uma decisão, eu diria até antecipada em relação ao normal, a decisão em geral em relação à meta é em junho, talvez eles tenham que tomar uma decisão um pouquinho antecipada. E o fiscal, como que você viu o pacote, né, o primeiro pacote lá do ministro Haddad, e o desafio fiscal para os próximos anos, né? Sempre é talvez o calcanhar de Aquiles de toda a dinâmica para o Brasil voltar a crescer, consistentemente sinalizar, me parece ser o fiscal, né? Como que você está vendo esse debate fiscal, as restrições num momento como esse? Então, como você bem pontuou, as medidas anunciadas recentemente, no meados de janeiro, foram favoráveis, quer dizer, na direção favorável. Tivemos, então, um orçamento do governo federal que, depois da aprovação da PEC de transição e de outras medidas, previa que de um orçamento que estabelecia ou que trazia uma projeção de um déficit primário para esse ano alto. Já havia ali alguma possibilidade mesmo de
que aqueles números fossem revistos um pouco para baixo. Nós mesmos trabalhávamos com uma receita um pouco melhor do que estava no orçamento, mas enfim, o orçamento tinha praticamente 200, um pouco acima de 200 bilhões de déficit primário. Nossa expectativa era em torno de 170 bilhões de déficit. Essas medidas recentes, elas, na nossa visão, vão levar a algum aumento de arrecadação um pouco maior e alguma contenção de despesas em menor medida. Então está na direção correta. Contudo, a gente ainda vai continuar no tema do ajuste fiscal. Então, esse ano, provavelmente, um déficit em torno de 1,4% do PIB. A dívida bruta vai crescer, quer dizer, porque juros reais são maiores, estão agora atipicamente altos, mas eles são, para o Brasil, eles são maiores do que o crescimento da economia. Então, um juro real de médio prazo de 4% já é um tanto quanto otimista. Hoje trabalhamos com 5%, o PIB deve crescer num cenário ainda favorável, 1,5%, 2%, 2,5%. Então isso exige que o Brasil tenha um superávit primário. Estamos com um déficit, vamos arredondar aqui, de 1,5% do PIB. Para 2024 o desafio vai se colocar novamente. Vamos chegar no momento de discutir o orçamento público no final desse ano e vai ser necessário fazer novas medidas. Então esse assunto ele dificilmente vai sair de cena. Ele está conosco desde 2015 e dificilmente vai sair de cena. A gente vai ter também discussões sobre a nova regra fiscal. É importante que exista alguma regra para a despesa. A regra do teto que estabelecia que a despesa em termos reais não aumentava, só aumentava pela inflação, a despesa nominal, vai ser mudada, isso é bastante evidente. Provavelmente tem alguma regra que combine o lado da despesa e da receita, mas eu acho que está ficando também consensual que a combinação de algum limite para a despesa, que quer seja excluindo investimento ou não, vai existir nessa nova regra. Mas o tema fiscal ele vai continuar existindo e ele é uma certa... a gente tem vivido, e não é de hoje, a política monetária de um lado mais apertada e a política fiscal do lado mais expansionista. No ano passado a gente já viveu isso. A gente já viveu um aumento de gasto que foi também, digamos, num ritmo acima do que vinha acontecendo e já também que, de certa forma, pressionaria, por assim dizer, a demanda. Então essa coordenação entre política fiscal e monetária ela pode ficar numa sintonia um pouco mais fina adiante, vamos ver as novas regras. Ótimo, ótimo. Com certeza a gente vai falar sobre o fiscal nos nossos próximos encontros. Mas, sendo economista-chefe de uma das maiores e melhores gestoras de recursos do Brasil, que recomendação geral, que recomendações você daria para o nosso investidor numa hora como essa, com esse cenário que você acabou de nos descrever? Então, o que a gente tem procurado, então, é primeiro evitar reações muito, digamos, emocionais ou se guiando muito pelos ruídos de curto prazo. Então, a gente está numa situação onde é fácil você se deixar levar por a notícia de ontem, Então, a notícia do momento. Então, a volatilidade do mercado está elevada, a volatilidade de opiniões em relação ao cenário está elevada. Então, nos parece que é necessário sempre ter uma ponderação na tomada de decisão. A diversificação nesse tipo de cenário, onde você não consegue com muita clareza cravar exatamente qual vai ser o comportamento dos juros e, portanto, implicações para outras classes de ativos, também é importante. E, de fato, uma preferência por ter uma tomada de risco um pouco menor nesse momento. Quer dizer, taxa de juros, CDI, está elevado. Assim, prêmios nos ativos brasileiros, então nossos gestores identificam diferentes classes onde de fato parece que ativos brasileiros estão baratos, mas ainda há incertezas. Então a postura de trabalhar com riscos do portfólio um pouco abaixo do normal, do histórico, é o que a gente, eu diria, olhando o panorama mais geral, consegue enxergar. À medida que a gente tenha eu acho que os próximos meses vão nos ensinar um pouco mais, tanto em relação ao desempenho da economia, da inflação, da atividade brasileira, um pouco mais sobre o mundo, e também medidas de política econômica que hoje a gente está debatendo. A possibilidade de termos uma redução de incerteza em relação, por exemplo, à política fiscal, com novas regras que venham, possam mostrar então qual é a trajetória fiscal. Então é isso, uma postura ao mesmo tempo
de não se deixar levar pelos ruídos, mas um pouco mais cautelosa, quer dizer, escolhendo melhor ali momentos e quanto se deve estar exposto a risco no momento que o ambiente é de um pouco mais de incerteza. Perfeito. Marcelo, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Queria agradecer muito a tua presença. Tenho certeza que vamos falar mais vezes aí no futuro, mas passo a bola para você agradecendo a presença. Tenho certeza que foi muito útil para o nosso investidor. Passo a bola para você fechar nosso encontro hoje aqui. Não, eu só queria agradecer, Dalton, o convite seu, da Ágora Investimentos, também poder compartilhar aqui com quem nos acompanha o cenário da Bradesco Asset e, claro, a gente sempre está à disposição para, em uma próxima oportunidade, também nos juntarmos aqui, ou eu, ou também o nosso time de gestão, sempre estará à disposição de vocês. Marcelo, mais uma vez, super obrigado e até a próxima. Aproveito e digo muito obrigado a todos que nos assistiram hoje.